Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E hoje eu queria fazer algo que não é muito comum neste canal e que não foi o objetivo do canal, que é refutar, ou podemos dizer, comentar sobre o vídeo de um evangélico, um protestante, um irmão de outra denominação, que é o Iago Martins, que tem um canal aqui no YouTube conhecido como Dois Dedos de Teologia. Então, o objetivo aqui não é esse, mas eu queria falar para quem é católico e para quem é evangélico que acessar o meu vídeo, meu canal, a respeito desta questão. O Iago ele publicou um vídeo no seu canal que tem por tema: os pais da igreja preservaram a tradição apostólica. E aí ele usa diversos argumentos para dizer que os pais da igreja, porque nós católicos acreditamos na sagrada tradição apostólica, no sagrado magistério da igreja e na sagrada escritura, esses três pilares que sustentam a fé católica. Então ele faz alguns argumentos para dizer que a patrística não é confiável, né? Que a patrística, que os primeiros padres da igreja não guardaram e não preservaram aquilo que é realmente a palavra de Deus. Basta, ele diz, né, a palavra dele, basta analisarmos o contexto de toda a patrística e ver que lá tem vários pontos que comprovam que eles não guardaram a tradição apostólica e que não são dignos de fé, né? No sentido de que são inerrantes. Primeiro ele fala que os pais da igreja eles são errantes, eles não são inerrantes, ou seja, eles são passíveis de erro, e por esse motivo não se garante aí naquilo que eles diz ser a verdade da palavra de Deus. Então eu queria dizer nesse primeiro ponto o seguinte: não é a inerrância que garante aquilo que é a verdade de Deus, mas é a infalibilidade. Ou seja, o magistério da igreja tem uma infabilidade, né? Uma infalibilidade, melhor dizendo. Em que sentido? No sentido de dizer que, se tratando de fé e se tratando de moral, o magistério da igreja é infalível. E por que é infalível? Está aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 85. Né? Parágrafo 85, o magistério da igreja. Então, diz assim, o ofício de interpretar autenticamente, não é ao bel prazer, a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então veja, para alguém ser intérprete infalível da Sagrada Escritura ou da tradição apostólica, é necessário que ele esteja interpretando autenticamente a palavra de Deus. Autenticamente. Por exemplo, o Iago Martins falou que existe alguns padres que cometeram algumas heresias. Por exemplo, o que é um padre da igreja e que nós, católicos, consideramos como inerrante? Aqueles que são reconhecidos como santos da igreja. Ou melhor, aqueles que são conhecidos como aqueles que interpretaram autenticamente a palavra de Deus. Por exemplo, a Igreja Católica ela usa muitos textos de Orígenes, que é um dos pais da igreja. Só que Orígenes não é considerado santo. Então, nem tudo que Orígenes falou é doutrina católica. Por exemplo, existia uma doutrina, ou seja, uma interpretação da Sagrada Escritura
que Orígenes fazia que não era autêntica, que não era coerente com aquilo que estava nos textos. Por exemplo, Orígenes dizia que quando um ser humano é gerado, aquela alma que é infundida naquele ser humano não foi criada por Deus naquele momento da geração daquela criança. Ele dizia que todas as almas já existiam lá na eternidade. Até mesmo, por exemplo, podemos dizer que até a minha alma, na cabeça de Orígenes, no tempo, lá na eternidade, ou melhor dizendo, lá na eternidade, já existia. E quando os meus pais se relacionaram e geraram a mim, Orígenes dizia que Deus pegava aquela alma e introduzia naquele ser que estava sendo gerado naquele momento. Ou seja, isto a igreja nunca concordou. Isso não é doutrina católica. Isso não é interpretação autêntica da doutrina católica. Na doutrina católica, cada ser humano que ali no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, para nós católicos, nós acreditamos, e também isso é fonte revelada pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição da Igreja, que no momento da fecundação, Deus cria uma alma naquele momento. E a alma que ele cria, ele introduz naquele ser que foi gerado, naquele ato da geração. E Orígenes dizia que não. Orígenes dizia que a alma de até alguém que vai nascer ainda, Orígenes dizia que essa alma já estava criada lá no céu. E Deus escolhia uma das almas para introduzir. E aí nós poderíamos cair até num grande erro, né? De repente Deus escolhe alguém lá, uma alma lá, e joga lá no ser que está sendo gerado, né? Segundo Orígenes, nós poderíamos até dizer que esses problemas aí de gênero, né? De pessoas que são de gêneros transgêneros, né? Poderia ser uma falha dessas aí, uma alma que já existia lá, mas que era, podemos dizer, masculina e que foi lançada dentro de um corpo feminino. Então, quando Orígenes não conseguia viver o seu celibato, né? Ele, por ser padre, ele não conseguia viver a castidade e guardar o celibato. O que foi que Orígenes fez? Ele se mutilou. Por quê? Porque Orígenes entendia que para guardar o celibato se guardaria com uma força humana. Mas guardar um celibato é uma ação divina, é graça de Deus. Como tudo para nós católicos é graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não poderíamos fazer nada, nós não conseguiríamos fazer nada. Mas existe alguns escritos, alguns argumentos, algumas doutrinas que Orígenes ensinava e que estava em autenticidade com a Sagrada Escritura e que ali fazia coerência com a Sagrada Escritura e com a Sagrada Tradição. Então, no parágrafo 86 diz assim, todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus. Ou seja, o magistério da Igreja Católica, o magistério infalível, não está acima da palavra de Deus. Jamais estará. Porque aquele que se autoafirmar acima da palavra de Deus vai cair em heresia. E por esse motivo, tantos padres da igreja foram considerados hereges e foram até expulsos da igreja. Porque, por exemplo, Irineu, né, melhor dizendo, Ário, com a sua heresia ariana, foi expulso da igreja. Nestório foi expulso da igreja com a sua heresia nestoriana, porque queriam ensinar coisas que não era autêntica e que não era coerente nem com a Sagrada Escritura e nem com aquilo que o magistério da igreja definia como verdade de fé. E continua aqui dizendo, né? Mas a serviço dela, ou seja, o magistério não está acima da Sagrada Escritura, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, permite escutar aquela palavra, santamente aguarda e santamente
e fielmente a expõe, santamente e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Ou seja, essa história, né, que o Iago Martins está dizendo que a confusão, né, e a incoerência que existe entre alguns textos da patrística faz com que toda a patrística seja desconsiderada. Mas eu quero dizer que o magistério da igreja é inerrante, ou seja, infalível, se tratando de interpretar a Sagrada Escritura autenticamente, ou seja, coerentemente com o texto que está ali escrito, e interpretando fielmente expor a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Então, essa história, ele vai dizendo também, né, eu até anotei aqui algumas coisas, ele vai dizendo também que não é a proximidade dos pais da igreja que garante a infalibilidade dos pais da igreja. Ou seja, se nós pudéssemos, e por meio da patrística nós conseguimos nos aproximar dos pais da igreja, nós iremos ver que o magistério da igreja considerou algumas coisas da patrística como tradição apostólica e inerrante, né? Ou seja, tradição apostólica e autêntica, coerente com a Sagrada Escritura e por isso inerrante, e até hoje é considerada como doutrina da igreja. E algumas coisas, como eu dei o exemplo aqui no vídeo de Orígenes e de tantos outros, como Nestório, como Ário, a igreja, o magistério da igreja, vê que aquilo ali não está compatível com a Sagrada Escritura, não está compatível com a tradição apostólica, ou seja, com aquilo que os apóstolos ensinaram antes mesmo de deixar alguma coisa escrita, e por isso a igreja considera como heresia. Então, infelizmente, Iago Martins ele tem usado de argumentos que são inconsistentes, se tratando daquilo que é usado para refutar a sagrada tradição apostólica, o sagrado magistério. Então, sinto muito, né, mas é necessário nós entendermos que a patrística ela está a serviço da igreja quando ela está em coerência com aquilo que foi dito pelos apóstolos na sagrada tradição e com aquilo que foi dito, né, pelos apóstolos quando eles escreveram as suas cartas, os evangelhos e todos os escritos sagrados e considerados inspirados pela igreja. Portanto, meus amados irmãos, é isso. Que nós possamos meditar a patrística dentro do seu contexto, ou seja, dentro da coerência com a Sagrada Escritura. Porque senão, qualquer interpretação da patrística fora da coerência com aquilo que é a Sagrada Escritura deve ser considerada heresia, deve ser desconsiderada. Por exemplo, foi isso que fez Lutero, foi isso que fez Calvino, foi isso que fez Zwingli, foi isso que fez tantos outros, os pais reformadores protestantes. E é por esse motivo que a igreja, assim que a reforma protestante aconteceu um concílio chamado Concílio de Trento, ou seja, o concílio da Contra-Reforma. Ali a igreja expôs a sua fé e que não estava compatível com a fé dos reformadores. Então, é bom estudar um pouquinho sobre o Concílio de Trento. Lá você consegue entender os pontos que são fé da Igreja Católica e que não são compatíveis com a fé dos protestantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, curte o vídeo, compartilha também o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos que serão feitos. O propósito desse vídeo não foi refutar ninguém, mas partilhar de uma visão verdadeira e autêntica daquilo que é o magistério da igreja, a sagrada tradição da igreja, e não aquela confusão que o Iago Martins faz quando vai falar de magistério ou de sagrada tradição ou até mesmo da Sagrada Escritura. Um abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz.